Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esperar só o pessoal chegar para eu começar. Que bom, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Já já a gente começa. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, tá bom, Dan, depois você vê. Depois você vê a live. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vocês me ouvem bem, gente? Alguém pode, por favor, só me avisar aqui se o áudio está legal? Ok, beleza, obrigado. Então, gente, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente ter uma conversa, né? Falar um pouco sobre esse assunto. Então, o que eu fiz aqui foi separar alguns temas para a gente não se perder e a gente poder conversar um pouco livre também. Mas à medida que eu for tratando dos assuntos, vocês podem mandar as mensagens, tá bom? Pode mandar mensagem por aqui que eu vou vendo e vou respondendo na medida do possível. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Samuel Rocha, sou psicólogo clínico e psicanalista. Eu atendo aqui em Brasília. E como que surgiu esse tema, né? Eu comecei a estudar sobre os processos de envelhecimento de homens gays na psicologia, na época que eu me formei. E esse assunto ele começou a me interessar por causa das minhas vivências, do meu trabalho na clínica. E eu fiz uma pesquisa qualitativa, entrevistei 3 homens, e foi interessante porque o envelhecimento é algo que a gente, quer dizer, todos nós passamos por isso, independente da etapa da nossa vida, né? Quer dizer, o envelhecimento é parte da nossa vivência, né, enquanto ser humano, isso é meio óbvio. Mas nessa minha pesquisa, o que eu achei interessante é porque eu entrevistei 3 homens entre 40 e 61 anos, e eu vi homens cis, então muitas vivências parecidas, e ao mesmo tempo as peculiaridades dependendo da fase da vida, né, que cada um está vivendo. Bom, então já expliquei o porquê desse assunto, e aí eu queria falar com vocês o que eu quero abordar aqui nessa live, tá? Primeiro, eu fiz aqui alguns tópicos para a gente conversar. Eu queria falar um pouco primeiro sobre a diferença entre a solidão e o abandono, o processo de envelhecimento e as suas implicações, a autoaceitação ao longo da vida, que é um assunto que eu gosto bastante de falar, e os desafios na clínica, tá? Os temas que mais aparecem, como por exemplo, preconceito, relações amorosas, o medo do abandono. E por fim, eu quero falar um pouco como que a gente pode tentar ter uma vida mais leve, uma jornada mais leve. Tá? Então fique até o final que vai valer a pena. Então o que é a solidão, gente? Primeiramente, né, vamos definir a solidão de uma forma mais ampla. A solidão ela não é um problema por si só. Né? E se sentir-se só não é um problema. Né? Todos nós vivenciaremos esse sentimento de forma mais ou menos intensa, dependendo da fase da vida. Né? O problema é quando a solidão ela se transforma em sofrimento. Né? É quando a sensação de estar só é algo que vai se tornando um processo de muita dor, muito doloroso. Né? Então eu não consigo ficar sozinho. Momentos em que eu preciso ou que eu tenho que estar sozinho, aquilo gera muitos gatilhos, muitos medos, muitas dores emocionais, até físicas. Né? A gente sabe o quanto a ansiedade ela entra nesse lugar. Então, esse é o conceito de solidão. O abandono, ele já é um processo um pouco diferente, né? O abandono já é uma experiência mais disruptiva, né? Já é algo em que o sujeito se vê desprovido de relações, de redes de apoio, daquilo que nos constitui enquanto seres humanos, né? Enquanto sujeitos em processo, a gente vai crescendo, envelhecendo, e as redes de apoio, as relações, elas nos sustentam. Então,
uma pessoa que não tem, né, alguém que não tem essas redes, né, essas relações construídas, isso vai nos tornando mais frágeis, né, a vida vai ficando mais difícil. Né? Então, é importante a gente diferenciar a solidão do abandono. E aí, o que é o envelhecimento, né? E o que é o processo de envelhecimento e quais são os impactos desse processo nas nossas vidas, né? Bom, primeiro que a gente vai se deparando com questões ao longo do tempo que geram algum tipo de desconforto, né? Ou vão quebrando as expectativas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, são mudanças que são inevitáveis e que dizem respeito ao envelhecimento. Então você pode ter 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 anos que você vai encarando e enfrentando essas mudanças ao longo do tempo. Né? Isso depende muito, essa percepção ela vai ser vista de forma dolorosa ou não, dependendo da forma como a gente construiu as nossas relações. E principalmente como a gente se construiu enquanto indivíduo. Né? O que é muito importante para uma pessoa pode não ser pode não ser tão importante para outra pessoa. Então, um exemplo é as mudanças corporais, né? Então, chega uma fase da vida que a gente começa a perceber mudanças assim que são muito intensas para algumas pessoas e são muito dolorosas. A gente olha ali para uma flacidez, uma ruga, uma mancha, essas coisas que para algumas pessoas aquilo vira quase que um tormento, uma turbulência. Né? Só da pessoa se perceber a partir desse lugar já é muito traumático para essa pessoa. Né? Então, a mudança corporal, as mudanças corporais é um ponto muito importante. Outra coisa é que o processo de autoaceitação, né, então já entrando um pouco nesse assunto, ele diz respeito, claro, não só às pessoas LGBTs, não apenas aos homens gays, né, que é o meu maior público aqui, mas ele diz respeito a todos nós, né? Nós, de alguma forma, a gente precisa se aceitar de algum lugar que seja, né? E isso não está circunscrito à nossa orientação sexual ou à nossa identidade de gênero. É claro que para os LGBTs, se aceitar é um marco na vida, né? Costuma ser um marco na vida de todos nós, né? As famosas saídas do armário. Eu falo no plural porque a gente precisa, de alguma forma, sair desse armário para a gente mesmo, né, aceitando, reconhecendo a nossa própria sexualidade ou o nosso próprio desejo, e a gente precisa, em algum momento, também comunicar isso para as outras pessoas. Então a gente se vê, muitos de nós, né, a gente sejam todos bem-vindos, quem está entrando agora, já estou aqui no assunto, já estou falando do envelhecimento. Bom, então você está ali numa fase da sua vida, independente de qualquer, independente da fase que seja, né? E aí você começa a se deparar ou começa a se perceber no lugar de um homem gay, de uma pessoa bi, e aí cada um vai se encaixando, vai se percebendo de algum lugar. E aí tem esse processo de autoaceitação, né? Aquele movimento em que a gente precisa fazer um autorreconhecimento e depois a gente decide, por qualquer motivo que seja, claro que isso não é obrigatório, fazer essa comunicação para o outro. Né? Então a gente precisa, aquele momento que costuma ser muito impactante para todos nós LGBTs, que é o momento em que você precisa conversar com seu pai, com sua mãe, com os seus avós, com aquelas pessoas que estão dentro do seu círculo ali. Né? E aí você encontra caminhos, né, ou lugares para fazer essa comunicação. E aí isso tem muitos efeitos. Tem efeitos na sua própria vida e efeitos também nas relações. Né? Efeito como que essas relações elas vão sendo construídas a partir do momento em que eu comunico que sou gay, que sou bi, qualquer coisa que seja. Né? E aí, como é que esse tecido vai sendo construído ali, né? No um a um mesmo. Então você contou para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para os seus avós, para os seus tios, e os efeitos disso vão sendo construídos ao longo do tempo. Né? A questão toda é, qual é o momento que você, por exemplo, se assumiu? Né? Como é que você fez essa virada de chave? Né? E o que
gerou em você essa sensação, essa vontade de se assumir, né? De dizer para as pessoas, sou gay, sou bi, né? Estou nesse lugar, me vejo nesse lugar, esse é o meu desejo. Eu falo muito em bancar o próprio desejo, porque é sempre uma aposta que a gente faz, né? É sempre algo que a gente não só levanta uma bandeira, mas a gente levanta as mãos e diz, gente, eu estou aqui, né? Me vejo nesse lugar, porque também isso pode mudar ao longo da vida. E o que eu vejo muito na minha experiência clínica e conversando com os meus amigos, é que quando essa saída do armário acontece numa fase mais tardia da vida, às vezes isso pode ser mais doloroso, né? Porque o sujeito se depara com o processo de autoaceitação e também se depara com o envelhecimento, né? E isso é o que eu tenho falado bastante. E se deparar com tantos lugares ao mesmo tempo, pode ser muito significativo e ao mesmo tempo muito doloroso. Porque a gente não consegue voltar para trás. Até gostaríamos muito de voltar e refazer algumas coisas que ficaram para trás, mas isso não é possível. Então o que eu sempre falo com os meus pacientes é, gente, o que dá para fazer a partir de agora? O que dá para olhar para frente e dizer assim, o que eu consigo construir a partir de então? Porque a gente tem dois caminhos. A gente pode ficar se lamentando por aquilo que a gente não conseguiu construir, ou então a gente pode olhar para aquela história que a gente conseguiu viver e olhar para frente, né? O que eu consigo ver para frente? Então esse é um ponto muito importante. A maturidade nesse aspecto, ela pode trazer muitos benefícios. Pode ser muito difícil se assumir num determinado momento da vida, mas também pode ser uma oportunidade quando você, por exemplo, já se sente mais maduro, já se sente mais seguro da sua própria sexualidade. E aí, nesse momento, você consegue dar um passo que era impossível antes. Então, a gente precisa olhar também, tentar olhar para a vida a partir de lugares que não nos levem necessariamente a uma saída só. Porque essa é a fixação do sofrimento. Quando a gente olha para vários lugares, a gente tem uma chance maior de encontrar caminhos, né? Eu gosto de pensar a vida sempre como uma estrada, mas não uma estrada só, são muitas estradas. Então a gente vai olhando, caminhando, e aí em um certo momento a gente se vê num impasse, mas a gente, claro, isso não é uma regra para todas as pessoas. A gente sabe o quanto de histórias sofridas, né, o quanto nós LGBT sofremos para a gente encarar e dizer, olha, a gente sabe o quanto é difícil a gente encarar essa autoaceitação e esse envelhecimento, né? O quanto é difícil a gente fazer essa aposta. Então, na maturidade, esses processos vão ficando um pouco mais complicados. Bom, então eu já disse, né, já falei um pouco sobre a autoaceitação, né, reconhecer-se gay, reconhecer o seu desejo, vivenciar esse desejo, né, e tá aí também outro ponto muito delicado. Porque não basta eu dizer, sou gay, sou bi, tenho desejo por homens, tenho desejo por mulheres, tenho desejo pelos dois. Isso é pouco porque o próximo passo é viver a própria sexualidade. E de que lugar você vai viver essa sexualidade? De que lugar é possível viver essa sexualidade? Experienciar o seu desejo. Porque isso também é uma mudança muito grande, né? Até que ponto a gente consegue e você consegue dar esse passo, né? Quantas pessoas precisam ficar ali com aquele desejo incubado, né? Ficar dentro do armário, às vezes até voltar para o armário, né? Eu já escutei vivências nesse aspecto. A pessoa está ali com 50, 60 anos e por uma série de violências, de questões sociais, ela precisa voltar para o armário. Não existe, gente, nada mais violento do que isso. Imagine só, você teve a coragem, né, e enfrentou tantos caminhos para se assumir, e aí chega no momento da vida, as pessoas, né, ou as circunstâncias te convidam a voltar para esse armário. Isso é extremamente violento, né? Então é contra isso também que a gente precisa combater, para que as pessoas possam vivenciar os seus desejos de acordo com aquilo que faz sentido para elas, né? E não para aquilo que faz sentido para a sociedade. Então esse é um ponto. E aí a autoaceitação, como eu já tinha falado, ela é um processo contínuo, né? Então não se cobre por querer, depois de reconhecer o seu desejo e vivenciá-lo,
por já virar essa chave de uma hora para outra. Esse processo de autoaceitação, às vezes, ele demora anos. Né? E o que eu vejo muito, conversando com as pessoas na clínica e com os meus amigos, é as pessoas, depois dessa saída do armário, elas já querem viver tudo. Né? Quase como, eu me lembro daquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Aquela história ali do relógio, e aí o relógio vai rolando, 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 e a pessoa, ela quer viver 2 anos, viver em um ano tudo que ela não viveu em 40, em 50 anos. Isso também é muito violento. Então respeitem o seu tempo, respeitem a sua individualidade, respeitem aquilo que foi possível de ser vivido até então. E aí a gente vai reconstruindo algumas pontes e vai vendo o que faz sentido para aquele momento de vida, né? Sempre pensando na história que cada um consegue viver. Então esse é um ponto importante também. Na clínica, o que chega, né? O que eu vejo assim, que são as dores, né? Os pontos em que a gente precisa olhar e que as pessoas chegam muito angustiadas e meio desesperadas às vezes. Primeiro ponto são os relacionamentos amorosos, né? Que não dizem respeito necessariamente à nossa vivência enquanto pessoa LGBT, né? Todas as pessoas vivenciam conflitos amorosos. A questão toda é que no processo de envelhecimento, ou dependendo da fase da sua vida, isso pode se tornar um ponto mais delicado, né? Especialmente que a gente sempre tem que pensar nas relações que podem se dar em diversos âmbitos, né? Não só em gêneros, em orientações sexuais e identidades de gênero muito diferenciadas, mas em idades muito diferenciadas também. Né? Então, não só no meio gay, mas claro, em todos os lugares é muito comum as pessoas de idades muito distintas se relacionarem. Né? Então, é muito comum também uma pessoa, por exemplo, um homem de 60, às vezes namorar, por exemplo, um homem de 30, ou sei lá, de 40 com 20. Isso acontece muito, é óbvio. Né? A gente não escolhe, né, do ponto de vista consciente, o nosso desejo. A gente vai experimentando e algumas coisas vão fazendo sentido para a gente, outras não vão. Então, o exercício é a gente experimentar aquilo que faz sentido, desde que isso não te violente, né? Esse é o ponto mais importante na minha perspectiva. Vivencie, experimente o seu desejo, desde que aquilo não te coloque no lugar de submissão ao outro. Não te coloque no lugar de ser um servo daquilo que não faz sentido para você. Né? Então, esse também é um exercício para que a gente possa construir relações mais saudáveis, né, para que a gente possa, ao invés de ficar o tempo todo agradando o outro, o tempo todo olhando para o outro e vendo o que o outro quer, a gente fazer um caminho contrário. O que eu quero? O que faz sentido para mim? Né? E isso em todos os âmbitos da vida. Né? Enfim, com relação à família, que eu queria falar um pouco também. Gente, podem mandar as perguntas aqui, podem fazer os comentários. Para eu não ficar falando aqui, daqui a pouco eu perco a voz. Com relação à família também, é um ponto muito sensível, né, e que aparece também muito na clínica. Porque nós, como pessoas LGBTs, a gente vivencia diversas violências ao longo das nossas vidas. Né, e a gente sabe o quanto é difícil construir relações familiares sólidas, né? Porque isso não depende só da gente. A gente passa por processos de abandono, né, de pais, de tios, de avós, que simplesmente não, eu não gosto nem da palavra aceitar, mas eu vou usá-la aqui. Mas não respeitam a nossa identidade, o nosso jeito de ser, né? O que a gente quer para a nossa vida. Né? E eu não falo em escolha em relação à orientação sexual, que não é uma escolha, mas em relação ao que você quer para você. Né? E aí a nossa orientação sexual, ela fica sobreposta a todas as nossas características. Eu acho extremamente violento. Então, quando a gente não é capaz, né, não falo capaz no sentido de não querer, mas quando não é possível construir também essas relações familiares mais sólidas durante a vida, isso também é muito difícil. Né? Como é que a gente vai se estruturando enquanto sujeito ao longo dessa vida e desse tempo todo? Né? Bom, aí falando um pouco dos preconceitos, tá? Esse também é um assunto muito frequente na clínica e que todos nós LGBTs, né, ou a maioria de nós, vivenciamos em algum momento da vida. O primeiro deles é a falta de acolhimento dentro da própria comunidade, né, dentro da própria comunidade LGBT. A gente sabe o quanto nós vivemos nos guetos, né? Então, são os gays mais que performam masculinidade, que eu já vou comentar se eu
Já vou comentar sua fala aqui, o Joey. Pessoas, por exemplo, que performam uma masculinidade e que não se relacionam com gays ditos mais afeminados, né? Os preconceitos que acontecem no mundo e que são muito propagados dentro do nosso meio, né? Como, por exemplo, a própria masculinidade tóxica, né? A gente fica combatendo essa masculinidade, mas a gente internaliza isso também e aí fica com esses comentários que podem parecer brincadeiras, mas que são muito violentos, né? Então esse é um assunto, esse é um ponto muito importante também. A questão do próprio racismo, né? O quanto isso é absurdo que a gente é, objetifique as pessoas negras dessa forma, né? E as coloque nesse lugar, né? E a gente fica nesse discurso meio hipócrita, né? E esse é um ponto delicado também. A questão do classismo, da classe social, né? Pessoas que têm uma classe social mais privilegiada, se colocando como se fossem superiores às outras que estão em níveis sociais diferenciados. O etarismo, né? Tem um vídeo que até postei um tempo atrás, e de uma fala que é muito comum de pessoas LGBTs, né? Dessas, a gente se depara numa boate, numa festa com pessoas mais velhas e a gente diz: o que essa bicha velha está fazendo aqui? Por que ela não está em casa, não está vendo um filme? Né? E a gente vai segregando dentro do nosso próprio grupo o quanto isso é muito violento. E quando a gente fala de características, a gente sempre é importante que a gente faça uma relação entre elas, né? Então, as violências elas acontecem e elas são muito mais violento para uma pessoa que está em várias que tem várias características, né? Várias identidades, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa LGBT de uma classe social menos privilegiada, né? E se for uma pessoa negra, todas essas características pelo racismo, pelo classismo, por todas as violências que a gente vivencia, vão colocando essa pessoa num nível de precarização ainda maior, né? E a gente também reproduz isso no nosso meio. Bom, então já falei um pouco da internalização, né? Desse movimento em que a gente, dessa homofobia internalizada, né? Desse lugar em que a violência começa pela gente, né? A gente não se aceita, a gente não entende o que está acontecendo com a gente em relação aos nossos próprios desejos, e isso muitas vezes ressoa de modo violento no outro, inclusive dentro da própria comunidade. Esse é um assunto também que aparece muito de pessoas que chegam na clínica buscando aceitação, buscando se entender enquanto gay, enquanto LGBT, mas existe ali um lugar em que a própria pessoa não se aceita enquanto LGBT, e é compreensível, porque todas as pessoas têm o seu tempo, né? E os outros preconceitos contra o próprio capacitismo, né? O preconceito contra pessoas com deficiência e várias outras coisas. Bom, o penúltimo assunto que eu queria tratar é em relação ao medo do abandono, né? Assim, esse é um assunto também que a gente que é muito comum na clínica, de pessoas que vivem uma vida ou por muitos e muitos anos com medo de serem abandonadas, né? É quase como se fosse um fantasma que fica ali rondando a vida desse indivíduo, e mesmo que ele esteja em relações que o estejam nutrindo, existe um fantasma ou uma sensação de que aquela relação vai dar errado, né? Por um histórico, muitas vezes, por um histórico de violências, de coisas que já aconteceram com esse sujeito ao longo do tempo, né? Mas existe também uma ansiedade, né? Um medo do próprio futuro, né? A gente volta a falar do envelhecimento. Dependendo de como a sua vida tá, esse medo do abandono ele pode ficar mais intenso, ele pode ficar mais forte, essa dor pode ficar mais intensa, né? Então a gente precisa trabalhar, refletir sobre esse futuro meio apocalíptico que às vezes a gente tende a colocar na nossa vida, né? Então pensar um instante não como algo que vá nos definir, né? A gente precisa pensar um instante como aquilo em que a gente vai construindo, em que aquilo que é possível de construir, mas que também dá para a gente olhar para frente e ir construindo outro futuro diferente, tá? Bom, por fim, gente, eu queria falar um pouco sobre caminhos assim para uma jornada mais leve, né? O que que a gente pode fazer dentro de tudo isso que a gente falou
para a gente construir um lugar, uma vida que não seja tão dura, que não seja tão cruel, que às vezes é criada por a gente mesmo, né? Às vezes a gente, claro que a gente tem toda uma precarização, né? Um mundo que nos violenta, homofóbico, transfóbico, LGBTfóbico, mas o que que dá para fazer, gente, com esse mundo que a gente está, né? O mundo que a gente habita hoje, né? Eu acho, primeiro, é importante que, se for possível, né, se estiver dentro da sua realidade, tentar uma análise, uma psicoterapia, pode ser um caminho possível, né? Tentar topar encarar a própria companhia, né? Pode parecer uma coisa pequena e boba, mas eu considero muito importante que a gente tope esse lugar de estar sozinho, né? Que a gente tope encarar os nossos fantasmas, né? E isso pode ter efeitos muito positivos na nossa vida, né? E ver o que faz sentido para você, para a gente não ficar refém do outro, para a gente não ficar refém do desejo do outro ou daquilo que é imposto para a gente enquanto sociedade. Esse é um ponto que eu acho muito importante também. Tentar, na medida do possível, construir redes de apoio mais saudáveis, né? Tentar construir relações que me nutram afetivamente, né? O que das suas relações que você tem hoje que são tóxicas, que são relações que não contribuem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? O que será que dá para fazer? O que manejo que dá para fazer nessas relações para tentar construir um lugar diferente daquele em que você às vezes está prisioneiro hoje? Né? E pensar também a maturidade, né, como uma oportunidade de olhar para trás, mas não como algo que não apenas como um lamento daquilo que não foi construído, mas como uma perspectiva futura do que pode ser construído a partir de agora. Né? Então também não olhar o envelhecimento, não olhar a velhice desse lugar de de só coisas ruins, né? Ou de coisas ruins. Né? Tem coisas muito boas no envelhecimento. E tentar, na medida do possível, vivenciar cada fase da vida. Cada processo, cada década. Eu falo aqui um pouco também de crise da meia-idade, estou um pouco nesse momento. E o que, que a gente pode vivenciar dessa crise, né? Dessa crise, dessas viradas de década que às vezes são difíceis. Né? Enfim, tentar aceitar, na medida do possível, as mudanças que vão aparecendo, né, com esse envelhecimento. As mudanças físicas, as mudanças emocionais, a nossa percepção em relação a gente, a nossa percepção em relação ao outro. Né? Isso também é muito importante, ao invés da gente ficar fixado num lugar só, tá? Bom, eu recebi duas perguntas aqui, na verdade um comentário. Eu não concordo, Joey. Você falou que não acredita, né, que é só por um interesse financeiro. Eu acho que a gente não pode generalizar as relações. Eu acho que essa é uma resposta que só o próprio indivíduo vai conseguir fazer. Né? Eu acho que a gente generalizar, toda vez que a gente generaliza qualquer coisa, a gente empobrece as experiências. Né? Então, assim, é claro que tem relações que são construídas assim, mas tem muitas relações, mesmo em idades muito díspares, que são relações saudáveis e construídas de uma forma diferente daquela que a gente imagina, tá? O Fábio está perguntando sobre a dificuldade de construção da estrutura familiar, como o envelhecimento pode ser gerenciado para que haja alguma estrutura de apoio em idade avançada. Essa é uma pergunta bem complicada, né, Fábio? Eu acho que assim, como você usou a palavra construção, né? A gente pode construir como a gente pode reconstruir também. Né? O envelhecimento ele é mais um fator, é mais um ponto em que a gente precisa olhar dentro de toda a nossa jornada da vida, né? Então, assim, o que eu acho, não sei se faz sentido para o que você está perguntando, é a gente se perguntar quais as redes de apoio que a gente consegue construir ou reconstruir. Né? A gente também não precisa olhar as relações que foram construídas e que às vezes não estão tão legais assim, ou que não estão acontecendo da forma como a gente gostaria, né? Às vezes com desrespeito, com violência, especialmente relações parentais, né? Familiares. São relações em que a gente não é que não possa romper, né? Assim, é uma decisão muito particular de cada um. Mas esses rompimentos, eles costumam ser carregados de muito sofrimento, né? Então, assim, aquela pessoa que estava ali na sua infância, na sua adolescência, né? E aí você, num certo momento, já não pode contar com essa pessoa mais, então eu acho mais complicado. Então, eu acho que pensar como reconstruir
a essas redes. E eu acho que um caminho muito que eu vejo muito frutífero assim, em relação à autoaceitação e à comunicação para as outras pessoas, que eu vejo que funciona, né, conversando na clínica, é a gente contar a partir da nossa própria história. Eu vejo que esse é um caminho que costuma dar certo, sabe? Assim, ao invés da gente tentar impor, entre aspas, o nosso jeito, é claro, gente, é muito subjetivo isso, tá? Eu não quero que vocês tratem isso como uma regra. Mas a gente talvez, contando a partir da nossa história, das nossas dificuldades, daquilo que foi muito doloroso para a gente reconhecer, talvez com isso a gente consegue criar uma ponte com o outro, né? Talvez essa possa ser uma saída. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente não viu mais perguntas aqui. Eu vi que tem algumas pessoas chegando agora, chegaram para o fim, mas eu vou deixar a live gravada, tá bom? E aí vocês podem assistir depois. Qualquer coisa me mandem mensagem aqui também. Podem me mandar um direct, tem o meu WhatsApp lá também, no meu Instagram, tá? Então eu queria deixar só essa mensagem final para vocês, de que nem tudo tá dado, né? Nem tudo tá acabado, às vezes como a gente imagina, e quais os caminhos que a gente pode encontrar como saídas possíveis para o envelhecimento, né? Não precisa ser uma carga pesada, não precisa ser um lugar de um sofrimento imperativo que nos capacita, né? Que nos paralisa, né? A gente pode tentar ir apontando assim para outros lugares, tentando ver as pistas assim que nos levem a uma jornada mais leve, né? Porque eu acho que esse talvez seja a nossa grande missão, né? Enquanto sujeito que tenta encontrar caminhos, tá bom? Bom, se vocês não quiserem falar mais nada, eu vou encerrar então para não ficar muito longo e qualquer coisa me manda aí mensagem, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês, para quem ficou, tá? E até uma próxima. Um abraço para todos.